Imagina só a seguinte situação: um baita cenário de tensão no xadrez político e financeiro do nosso país. Um Estado da Federação, do nada, decide segurar milhões em receitas de impostos que, por lei, deveriam ir direto para os municípios. E olha, a gente não está falando de um errinho na contabilidade, tá? É uma retenção deliberada de grana que deveria estar pagando escola, hospital, asfalto. É o tipo de crise que testa até o limite as regras do nosso pacto federativo. Na nossa análise de hoje, a gente vai pegar uma questão prática super complexa de direito constitucional e transformar numa verdadeira investigação para entender como a Constituição resolve esse problemão. Bom, a regra geral no Brasil, como a gente sabe, é a autonomia. Estados e municípios mandam nos seus próprios narizes, sem ninguém de fora interferindo. Mas e quando um estado quebra a regra sagrada de repassar os impostos? O que rola depois? O nosso papel aqui vai ser dar uma de investigador jurídico. A gente vai pegar os fatos, desviar das cascas de banana e resolver juntos esse quebra-cabeça constitucional. Presta muita atenção, porque no direito, uma palavrinha fora do lugar muda absolutamente tudo no desfecho da história. Então, bora para nossa cena do crime, que é o próprio enunciado da questão. Ele diz basicamente o seguinte: constatou-se que o Estado Alfa vinha deixando de repassar aos municípios, no prazo da lei, 25% do ICMS. E tem um detalhe crucial aí, viu? A grana foi certinho contabilizada como crédito no orçamento do Estado, mas simplesmente não pingou na conta das prefeituras. Diante desse absurdo, uma Associação Nacional de Municípios começou a estudar se caberia ou não acionar aquela medida extrema, a intervenção federal. Com base nisso, a gente precisa isolar as pistas principais para matar a charada. Temos 3 pontos que são literalmente vitais. Primeiro, deixando de repassar. Isso mostra uma omissão direta, sabe? O dinheiro está lá, mas não vai. Segundo, o famoso ICMS, que é aquele imposto estadual que obrigatoriamente tem que ser dividido com os municípios. E terceiro, a própria intervenção federal, que é tipo o remédio mais forte, a vacina extrema que a Constituição tem para curar essa quebra do pacto federativo. A grande pergunta é como exatamente essa intervenção tem que acontecer. Para achar a resposta, a gente vai direto na fonte, na nossa lei maior. O artigo 34 da Constituição manda a real. A União não vai intervir nos estados. Ponto. Mas tem as exceções gravíssimas. E se a gente olhar no inciso 5º, a linha B, a regra diz que a intervenção é autorizada para, e eu cito, reorganizar as finanças da unidade da federação que deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nessa Constituição dentro dos prazos. Bingo! Achamos a base legal perfeita que autoriza a União a enquadrar o Estado Alfa. Ou seja, a intervenção cabe sim, sem sombra de dúvida. Mas é agora que vem o famoso pulo do gato dessa nossa análise. O grande segredo para resolver essa questão está em entender a mecânica da coisa. Existem 2 vias principais de intervenção. De um lado, a gente tem a intervenção espontânea, também chamada de ofício, que é quando o presidente da República age por conta própria, como chefe de Estado mesmo. Do outro lado, tem a intervenção provocada, que, como o nome já diz, precisa de um empurrãozinho externo, tipo um pedido do Judiciário, do Legislativo ou do Procurador-Geral da República. E aí, em qual dessas 2 caixas o nosso caso do ICMS se encaixa? A resposta é super direta. Reorganizar as finanças, que é o que está lá no artigo 34, é um exemplo clássico de intervenção espontânea. O presidente tem o poder e o dever de agir sozinho. Ele não precisa ficar esperando o Supremo Tribunal Federal mandar, nem o Congresso, nem o Procurador-Geral da República. É uma ação de ofício, motivada pela bagunça imediata no financeiro do país. Guarda bem essa informação na cabeça, porque é ela que a gente vai usar para ir cortando as alternativas erradas da questão. Então, vamos começar a interrogar as nossas alternativas? A letra A diz que é cabível a intervenção provocada e que isso exige uma representação do Procurador-Geral da República. Bom, já dá para arriscar essa daí de cara. O erro aqui é duplo. Primeiro, por chamar a intervenção de provocada. E segundo, por enfiar o PGR na jogada num caso específico de repasse financeiro. Só para deixar tudo muito claro, a atuação do Procurador-Geral da República numa intervenção está reservada para casos bem diferentes, lá no inciso 7º do artigo 34. A gente está falando de proteger princípios sensíveis, tipo os direitos da pessoa humana ou a forma republicana, ou então quando há recusa em executar uma lei federal. Faltar repasse de ICMS é pura e simples matemática financeira. Não precisa de toda essa volta burocrática judicial do PGR. Dando um pulinho rápido para a alternativa D, a gente vê que ela tropeça exatamente na mesma pedra. Ela sugere que a intervenção seria provocada por um requerimento de algum município interessado. Pode esquecer, o município não tem o poder constitucional de provocar formalmente uma intervenção federal num estado. Claro, eles podem fazer barulho na mídia, acionar associações, como aconteceu no enunciado, mas, juridicamente falando, o presidente não precisa de um pedido formal deles para agir nesse caso.
Beleza, agora vamos dar uma olhada na alternativa B, que é aquela casca de banana clássica. Ela até começa super bem, acertando em cheio que a intervenção é espontânea. Mas aí, ela diz que a ausência de repasse tem que ter se estendido por mais de 2 exercícios financeiros. Pode cortar também. Quem elaborou a questão tentou dar um nó na nossa cabeça misturando regras diferentes do mesmo artigo da Constituição. A grande sacada é entender a diferença desses prazos. Essa historinha de ter que esperar mais de 2 anos consecutivos só vale para a linha A, que fala sobre quando o Estado suspende o pagamento da própria dívida fundada. Para o nosso cenário, que é a linha B, e trata da retenção de impostos municipais, a regra é muito mais rápida e dura. Basta o Estado descumprir os prazos estabelecidos em lei. Passou da data limite de repassar o ICMS, a porta da intervenção já destrancou. Não tem essa de esperar 2 anos, não. Aí vem a alternativa E com uma postura totalmente cética, falando que nem caberia intervenção nenhuma e que os municípios teriam que entrar com uma ação lá no Supremo Tribunal Federal. Errado de novo! A Constituição prevê sim, e com todas as letras, a intervenção para retenção de receita municipal. Sabe por quê? Porque se um município fica sem dinheiro, a cidade para. O Constituinte sabia que isso precisa de uma resposta mega rápida do presidente da República, e não de um processo enrolado que pode levar anos no judiciário. O que nos deixa finalmente com a nossa grande vencedora, a alternativa C. Ela acerta na mosca. Além de confirmar que a intervenção é mesmo espontânea, ela descreve o procedimento de forma impecável. O presidente vai emitir um decreto, e não é um decreto feito de qualquer jeito. Ele tem exigências super rigorosas sobre o que tem que estar escrito nele. E para provar que a alternativa C é o nosso gabarito, é só bater o olho no parágrafo 1º do artigo 36 da Constituição. O texto da alternativa é literalmente um espelho dessa norma. O presidente, quando age de ofício para garantir o repasse do ICMS, está totalmente amarrado a isso. O decreto não é um cheque em branco para ele fazer o que quiser, é uma ferramenta de precisão. Na prática, a anatomia desse decreto de intervenção é a seguinte: ele tem que obrigatoriamente especificar a amplitude, ou seja, até onde vai o poder federal nas finanças daquele estado. Tem que ter um prazo, afinal não dá para durar para sempre, tem que definir as condições de execução, ditando as regras do jogo, e, claro, nomear um interventor, se for o caso, que é a pessoa que vai assumir temporariamente o controle lá no lugar da autoridade estadual falha. É uma medida drástica, com certeza, mas totalmente regulada pelo Estado de Direito. Toda essa situação ilustra direitinho como o nosso sistema reage quando as coisas saem do trilho. A intervenção federal é literalmente o botão de emergência do Brasil, acionado para garantir que o dinheiro chegue onde tem que chegar, no cidadão, lá no município. Entender essa diferença entre intervenção provocada e espontânea e saber como funciona a anatomia do decreto é o que separa um conhecimento básico de um domínio real sobre como o nosso país se sustenta. Fica aí a reflexão para a gente pensar. Num país gigantesco como o nosso, quão delicado e ao mesmo tempo vital é esse equilíbrio entre a autonomia de um Estado e a supervisão firme da União? Pense nisso. E até a nossa próxima explicação.